O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tenho um rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Até aqui. Será que a gente está buscando a Deus tão intensamente como Davi diz aqui? Será que a nossa alma tem sede de Deus e a gente louva a Deus? Ou será que a gente realmente deseja entrar no santuário de Deus? Eu acredito que todos nós queremos ver Deus, queremos estar com Deus, mas acho que a gente tem que buscar mais, viver intensamente isso. Vamos louvar o Senhor?
Deus enviou Seu Filho amado pra nos amar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados, mas no sepulcro não
Nem sei como explicar tanta beleza. Vou transmitir as boas novas lá do céu. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome que é Jesus. Que é Jesus. Que é Jesus. Que é Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo
Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor.
Vamos orar? Senhor, devolvemos aqui um pouquinho, 10% do que o Senhor tem nos dado. Na verdade, Senhor, se fôssemos devolver mesmo 10% de tudo que o Senhor tem nos dado, não caberia nessa caixa, não caberia neste prédio, nem nessa cidade. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade, por mais um ano de vida em abundância. Obrigado, Senhor Deus, por ser misericordioso conosco. Obrigado, Senhor, por nos amar demais. Obrigado, Senhor Deus, pela vida. Obrigado, Senhor Deus, por poder pensar, por poder sentir, por poder agir. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por poder ver a Tua mão agindo. Obrigado pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita misericórdia, que parece que não vê mais os nossos pecados, as nossas reclamações, nossas murmurações. O Senhor cobre tudo isso com o Teu sangue derramado. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, pois nós não merecemos tudo isso. Obrigado, Senhor Deus, muito, muito obrigado por estarmos aqui mais um dia, mais uma vez, Te adorando, Te agradecendo. Senhor, seja engrandecido todos os dias da minha vida. Seja louvado, Senhor Deus, em todos os segundos, todos os momentos em que eu respirar. Todo ser que tem fôlego, que louve ao Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, continua a tomar a direção, faz a Tua obra. Entregamos a Ti, Senhor Deus, tudo que nós temos. Continua, Senhor Deus, no ministrar, na direção deste culto, que se chama a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, ohayou gozaimasu. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na vida cristã acontece coisas que muitas vezes não existe uma explicação clara. Enquanto eu estava junto com os irmãos cantando os cânticos, foi muito bacana hoje, eu lembrei de uma coisa. Por que nós afastamos do caminho de Deus? Quando nós aceitamos, quando uma pessoa aceita a Jesus, existe uma transformação na vida dessa pessoa. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas dizendo: caramba, por que eu não aceitei a Jesus? Por que eu não encontrei Jesus mais cedo na minha vida? E a vida dessas pessoas muda de uma maneira tal que qualquer pessoa nota uma transformação assim, muito nítida na vida da pessoa. E ela mantém essa vida até o final. Até o final. Mas também, para tristeza minha e também de Deus, de Jesus, pessoas assim, ela pode ir se afastando aos poucos do caminho de Deus, até chegar ao ponto de dizer: não creio em Deus. Parece mentira? Eu tenho amigos que tomaram esse caminho. Existem outras pessoas que encontram Jesus Cristo no caminho da vida. No início é uma euforia enorme, mas à medida que o tempo vai passando, a vida dessa pessoa começa a ter altos e baixos. Um dia está, oh, aleluia, Deus está vivo, Deus vive em mim. Outro dia, ai, nossa, o que eu faço? Como estamos nós com Jesus nesta manhã? No final do ano passado, eu estava, nem sei porquê, eu tenho o costume de ler a Bíblia de vez em quando em japonês, para praticar um pouco. A maneira que eu encontrei de aprender um pouco do idioma japonês, relendo a Bíblia em japonês. Como tem japonês e português, dá para ir comparando os textos, e foi a maneira que eu encontrei para aprender um pouco do japonês. Eu estava lendo a Bíblia no final do ano passado, um pouco depois do Natal, e abri o texto, a Bíblia, na passagem onde narra as cartas que foram escritas para as igrejas da Ásia. Eu fui lendo todas as 7 cartas e deparei com esse de Laodiceia. E enquanto eu estava meditando sobre as cartas, principalmente a igreja de Laodiceia, veio à minha mente algumas perguntas. Se Jesus pedisse para João escrever uma carta para
a igreja que eu estou frequentando, Painel Camp, o que estaria escrito nessa carta? Se Jesus pedisse para o apóstolo João escrever uma carta para mim, o que Jesus estaria dizendo da minha vida? Se Jesus escrevesse uma carta, mandasse uma carta para você, o que estaria escrito nessa carta? E eu pensei, se a igreja deve demonstrar o modo de viver que Deus anseia para cada pessoa, para todas as pessoas, então, o meu viver é algo que satisfaz o coração de Deus? Meus irmãos, eu estou pensando seriamente sobre isso. Se a igreja deve ser um local onde todos pudessem ver uma nítida diferença entre a unidade e a santidade comparada com a inimizade e a corrupção do mundo, será que o meu jeito de viver, a minha maneira de viver, é um testemunho que satisfaz o coração de Deus? Eu estou sentindo um nó no meu coração. Se a igreja deve buscar os interesses do reino de Deus e deve estar não somente interessada, mas estar envolvida nos interesses do reino de Deus, será que o meu modo de viver prova que eu estou realmente buscando o reino de Deus e estou interessado em praticar isso? E enquanto eu estava pensando com os meus botões, com a Bíblia aberta sobre os meus joelhos, pensei sobre esta igreja de Laodiceia. Porque ela fala muito da maneira, da forma com que eu vivo. Durante o ano passado, principalmente da metade para o final, eu fiquei bastante envolvido no meu trabalho e passei um número considerável de tempo dedicando ao trabalho, mas Deus estava falando ao meu coração naquele instante. O trabalho, por mais importante que seja, não deve ocupar o lugar de Jesus na minha vida. Quando nós estamos muito ocupados com alguma coisa, e isso toma o tempo da nossa mente, algumas coisas nós vamos sacrificando. E naquele momento Deus mostrou-me que eu não devo negligenciar a minha vida de oração. Eu notei que as minhas orações ficaram muito mecânicas, muito repetitivas. Eu não devo negligenciar não só a minha vida de oração, mas eu não devo negligenciar o estudo da palavra de Deus. Eu não devo negligenciar o meu testemunho como cristão. Não devo negligenciar o meu serviço na seara do Senhor. Não devo negligenciar o meu relacionamento com Jesus. Mas também, enquanto eu estava vendo dentro do meu interior, Deus me mostrou como é grande
como é infinita a sua graça. Eu digo infinita porque são tantas faltas, tantas falhas que eu cometo, e tenho certeza que vou cometer ainda. Somente um Deus com tamanha graça pode aceitar como eu sou. E nesta manhã, ao meditarmos junto com vocês sobre a igreja de Laodiceia, possa Deus estar novamente falando ao meu coração e também ao seu coração, mostrando para cada um de nós qual o grande propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu pesquisei um pouco sobre Laodiceia, o que a arqueologia nos conta sobre esta cidade. A cidade de Laodiceia, ela está situada na Turquia atual, e ela era a rota de caravanas. Das caravanas que vinham do Oriente e passavam para o Egito. Então eles faziam essa rota. Então tinha muita coisa circulando naquela região. E Laodiceia era uma cidade que tinha um comércio muito grande por causa dessas caravanas, mas não somente por isso. Laodiceia era uma cidade que era famosa pelos seus medicamentos para o tratamento dos olhos. E Laodiceia também era famosa porque tinha uma indústria que fabricava roupas de lã, uma lã preta, coisa muito rara. Então, é uma cidade que crescia muito, a ponto de ter bancos, né? Imagine só, 2000 anos atrás, ter bancos, né? Mas também a arqueologia mostrou que a cidade da Laodiceia, apesar de todo esse grande crescimento que ela possuía, ela tinha um problema sério. E esse problema sério estava no fornecimento de água. Água é um produto escasso. Quando a gente olha o planeta Terra, dá a impressão que tem bastante água. Mas os cientistas de hoje dizem que no nosso planeta existe somente menos de 3%, 2,7% de água potável. Então imagine a importância da água. E Laodiceia tinha que trazer água de uma outra localidade. E para isso ela construiu vários aquedutos, calhas para trazer água para Laodiceia. E a água, quando chegava em Laodiceia, ela não servia para beber. Por quê? Porque ela atravessava terrenos que tinha sais, então ficava um gosto esquisito, e a água estava morna, imprópria para se beber. Por isso eu fico pensando que quando João enviou a carta para Laodiceia, aquilo que Jesus disse sobre a igreja de Laodiceia entendia perfeitamente aquilo que Jesus estava falando. No texto que nós acabamos de ler sobre a igreja de Laodiceia, nós podemos ver que a igreja de Laodiceia é uma igreja conhecida por causar vômito em Jesus. Seus membros, a cidade de Laodiceia é uma cidade rica, portanto, os seus membros também possuíam, não sei se todos, mas
a grande maioria possuía muita riqueza. Eles não tinham necessidade de coisa alguma, mas diante dos olhos de Deus, a igreja, os seus membros, as pessoas dessa igreja, eram pessoas miseráveis, pobres, nus, cegos. No texto que nós lemos, Jesus disse: versículo 16, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No texto original, que foi escrito em grego, indica uma ação que ainda não aconteceu. Vou vomitar, quer dizer, vai acontecer ainda. Vou vomitar. Apesar de tudo aquilo que a igreja demonstrava ser diante dos olhos de Deus, ainda assim, a graça de Deus estava concedendo uma oportunidade para aquela igreja, uma oportunidade para se arrependerem. E quando nós lemos as palavras de Jesus, eis que estou à porta e bato, nos revelam, nos mostram que Jesus ainda está procurando uma oportunidade de manter um relacionamento com aquela igreja. E não somente manter um relacionamento com as pessoas, mas ainda Jesus está mostrando de que Ele quer conceder vida abundante. Eu cearei com você e você comigo. Vejam o coração grandioso, amoroso de Deus. Mas também esta carta me ensinou algumas outras coisas. Eu não posso esconder absolutamente nada dos olhos de Deus. Deus conhece profundamente o coração das pessoas. Podemos esconder isso dos olhos das outras pessoas, do amigo mais chegado, mas nós não podemos esconder aquilo que está dentro dos olhos de Deus. O salmista, ele disse que ele podia armar a sua cama no mais profundo dos mares, mas Deus saberia que ele estava lá. Nós não podemos esconder nada dos olhos de Deus, porque Deus vê, além da aparência do homem, Ele vê o seu interior. Eu falei no começo que algumas pessoas se tornam cristãs e têm uma vida fantástica junto com Deus. Outras afastam do caminho de Deus. Outras continuam conhecendo Deus, buscando Deus, mas a sua vida é uma vida, talvez, se compararmos com Laodiceia, seria uma vida nem quente nem fria, uma vida morna. E é gozado que quando a gente fica nessa situação, a gente não percebe. E eu digo isso por experiência própria. A gente não percebe que está tão ruim assim. De acordo com o meu entendimento, com a minha cabeça, o meu pensar, tá bem, a vida cristã é assim mesmo, tem altos e baixos. A vida cristã, hoje não vou na igreja, tá chovendo, deixa, domingo que vem eu vou. Oração, Senhor Deus, obrigado, boa noite. A Bíblia, estou muito cansado para folhear a Bíblia.
passamos a ter uma percepção errada da nossa vida diante de Deus. E a gente não percebe que a nossa percepção está distorcida, que aquilo que eu penso, faço, está errado diante de Deus. É como se estivesse cego e não percebesse mais o que está acontecendo à minha volta. A igreja de Laodiceia não percebia a sua pobreza espiritual. Ela não percebia que estava nu diante de Deus. Laodiceia era uma cidade conhecida pelos seus medicamentos para os olhos, mas estava cega. Ela perdeu o contato, a visão daquele que é médico dos médicos. Laodiceia perdeu o contato com aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Perdeu o contato com a única pessoa que poderia abrir os seus olhos espirituais. Laodiceia era uma cidade que produzia lã, roupas de lã. Mas diante de Deus, a igreja estava nua. Ela não possuía as vestimentas de justiça dadas por Deus. Uma outra coisa que o estudo desse texto me trouxe foi que Deus não tolera a mornidão espiritual. Imagine retirar uma panela de água quente do fogo. Aquela água que estava borbulhando, tão quente, se você retira do fogo, ela vai esfriando gradativamente, pouco a pouco. Porque ela não está mais em contato com o fogo. Se nós afastarmos de Jesus, a nossa fé vai também esfriando aos poucos. Se nós afastarmos de Jesus, o contato nosso com a fonte da vida também vai se romper. E a vida que nós tínhamos com Jesus vai aos poucos esfriando. E aquela chama de amor que ardia em nossos corações vai também esfriando aos poucos. A chama da esperança que nós tínhamos para o mundo futuro, para a solução que Deus tem, também vai diminuindo. E a chama da fé vai aos poucos diminuindo. Perder o contato com Jesus, ou cortar o relacionamento com Jesus, significa permitir que o mundo entre em nossas vidas. E se isso acontecer, o eu vai governar a nossa vida. Encontrei um texto fantástico um domingo de manhã, quando eu estava folheando a Bíblia. Provérbios 21:30 diz o seguinte: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Eu vou repetir: não há sabedoria, não há inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há como enganar Deus. Por isso, um bom conselho que a Bíblia nos dá e que o salmista escreveu é o seguinte: sonda-me,
ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas ao lermos a carta escrita por João para a Laodiceia, existem palavras de esperança, existem palavras de amigo, apesar de toda a situação. Jesus não desistiu ainda da igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Então, Jesus está pacientemente dando uma nova oportunidade para aquela igreja. Talvez a resposta que aquela igreja deveria ter dado, né, a Jesus foi como daquele publicano na parábola de Jesus. Subiram ao templo um fariseu e um publicano. E o publicano estava lá no fundo, cabisbaixo, batendo no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não sei se essa foi a resposta da igreja de Laodiceia. Muitos estudiosos bíblicos comparam a situação atual da igreja com a igreja de Laodiceia. Como estamos nós, se isso for verdade? Lá no começo eu mencionei, se a igreja deve demonstrar o modo de viver que Deus anseia para todas as pessoas, o meu modo e o seu modo de viver é algo que satisfaz o coração de Deus. Se a igreja deve ser local, onde todos pudessem ver uma nítida diferença entre as pessoas que pertencem a Deus e as pessoas do mundo que não conhecem Deus, será que o meu modo de viver demonstra que satisfaz o coração de Deus? Será que o meu coração não está contaminado pelas coisas do mundo? Se a igreja deve buscar os interesses do reino de Deus e deve estar envolvida nos interesses do reino de Deus, o meu modo de viver e o seu modo de viver provam que estamos buscando realmente os interesses do reino de Deus acima de qualquer coisa. Que a nossa resposta, a minha e a sua, seja: amém, Senhor. Que Deus nos ampare, que Deus nos oriente, que Deus guie os nossos passos, para que nós possamos conhecer cada vez mais profundamente como é o coração do nosso Deus. Que Deus nos guie em cada momento, para que possamos ser transformados dia após dia num coração como o de Jesus, um coração que agrada o coração do Pai. Oremos. Bondoso Deus, a Tua palavra nos ensina como o Senhor é bondoso, misericordioso, tardio em irar, que sempre concede oportunidade de voltarmos
para a tua presença. Senhor Deus, a nossa estrutura é feita de pó. Caímos, fracassamos, falhamos muitas vezes. Mas mesmo assim, o Senhor ainda não desistiu de nós. E por isso nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor fez por meio de Cristo Jesus em nosso favor. Senhor Deus, toca os nossos corações para que sejamos sensíveis à tua voz. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos para que possamos ver a ti, Senhor Deus. Abre, Senhor Deus, os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua doce voz ecoando em nós, ó Deus. Abre, Senhor Deus, os nossos lábios para que nós possamos proclamar coisas grandiosas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Possamos te louvar, possamos te adorar, Senhor Deus. Senhor Deus, dá-nos um coração pronto a seguir os mesmos passos de teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos amar com um amor eterno e por nos atrair momento após momento com a tua bondade. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, pela tua infinita graça para conosco. Amado Deus e Pai, lembra do pastor Carmo e a sua família que estão desfrutando de um período de férias. Coloca a tua bondosa mão sobre aquela família. Derrama, Senhor Deus, da tua graça. Supre, Senhor Deus, as suas necessidades materiais e espirituais. E guarda-o, Senhor Deus. Senhor, guia os nossos passos durante o caminhar de uma nova semana. Que a tua luz, Senhor Deus, brilhe nos conduzindo, Senhor Deus, pelo caminho que nós devemos andar. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos aos avisos então. O pastor Carmo está em período de férias, ele e sua família, eles vão retornar no quarto domingo. E falando em quarto domingo, nós vamos ter o almoço aqui na igreja, portanto, estejam orando sobre isso também. A pastora Ayami Kunihiro, ela deverá vir este ano uma vez por bimestre. Ela deverá vir agora em fevereiro, se ela conseguir retornar da viagem em tempo. Creio que é só isso. Alguém lembra de mais algum aviso? Não? Então vamos orar para encerrar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, porque tem nos amado, mesmo nós sendo tão falhos e muitas vezes, Senhor, muitas vezes esquecendo, Senhor, do compromisso que temos contigo de te amar, de te buscar, de te louvar, Pai. Perdoa nossas fraquezas, Senhor, e peço que nos dê outra chance, Pai. Coloca, Senhor, tua mão sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, e cuida de cada um de nós, Pai, durante essa semana. Fala com cada um de nós, Senhor, nos dá, Senhor, os teus sonhos, nos dá, Pai, tua palavra, nos dá, Senhor, tua correção. Que eu peço, Senhor, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.